Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações, as suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Há força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Ruja o mar e tudo o que nele existe. Exalte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Uma das coisas interessantes que os salmos têm, eu sei que nós gostamos muito dos salmos para conforto, para motivação, às vezes também para termos uma ideia mais clara, mais definida como louvar, né? A postura da própria adoração e a sua expressão nas diferentes formas de louvor, tudo isso é muito importante, mas há conteúdos que ultrapassam muitas vezes aquilo que é o cântico ao louvor. Quando nós olhamos por aqui, há vários verbos na sua forma imperativa. Portanto, se estão na forma imperativa, eles estão a dar um tipo de uma ordem, de um comando, de uma indicação, de uma linha que tem que ser seguida. E essa linha, quando nós a entendemos da forma bíblica, é a expressão da vontade de Deus naquilo que nós devemos fazer, ou na atitude que nós devemos ter, ou na postura que nós temos que tomar em relação a determinadas situações e condições da nossa própria vida. E o Salmo é isso. Existe até alguns salmos, não vamos estar a falar muito sobre isso aqui, mas há alguns salmos de lamentações. Conhecem os salmos de lamentações? Os salmos de lamento? Conhecem? Específicos para Portugal. Porque o nosso povo é um povo crítico. É um povo de lamentar. Sabem, na África, por exemplo, nós perguntamos a alguém, como no Brasil também, nós perguntamos a alguém, como é que você está? Sabem qual é a resposta? Sabem qual é? Tudo bem. Sem problema nenhum. Está tudo ótimo. E nós perguntamos aqui aos nossos vizinhos, então como é que vai? Qual é a resposta? Podia estar melhor. Não é? Podia estar melhor. E isto traduz não somente a visão cultural que nós temos, mas muitas vezes o estado da nossa própria alma. Porque em termos do Evangelho, o Evangelho é contra a cultura. O Evangelho muda os nossos corações, o Evangelho trata-nos de uma forma distinta e diferente e coloca-nos numa postura, numa posição que nos eleva em relação ao demais das pessoas que estão à nossa volta. E nós queremos elevá-los. E este homem, David Moffat, que eu vou falar um pouco mais à frente, a preocupação principal dele como missionário era a proclamação da palavra, era o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, aqueles lugares lá inóspitos do meio da África, na zona da Namaqualand e do Griqua, ali naquela zona norte da África do Sul, junto a Botswana. Ele queria que aquelas pessoas também soubessem melhorar a sua própria vida, ter uma postura diferente, acabar com determinadas feitiçarias e cultos aos ancestrais e outras prisões que as trevas trazem à vida das pessoas. E quando nós olhamos para a vida destes homens, e estes homens são homens que dispuseram a sua própria vida de uma forma incondicional.
sem condições prévias. Eu já falo sobre missões há muitos anos, como disse o vosso pastor, quer dizer, quando ele já me conheceu, já falava há alguns anos. E uma das coisas que eu acho não muito correto em relação à disposição para a pessoa fazer missões é escolher um lugar. É a pessoa dizer, eu vou fazer missões, sim, mas será aquele velho hino que diz assim, não sei se vocês conhecem, nem sempre será para o lugar que eu quiser que Deus me há de mandar. A disposição da nossa vida tem que ser através das circunstâncias que Deus determina. E foi isso que aconteceu com este homem. Mas deixem-me contar um pouquinho a história. E depois eu vou ao Salmo. Eu vou inverter, porque eu acho que é melhor pegar neste exemplo de vida que é tão interessante. Há muitos anos atrás, creio que os irmãos já sabem, já terei contado aqui, eu tive uma luta de 9 anos com Deus para largar o trabalho de geofísica que eu fazia e vir a ser pastor, ou missionário, ou professor de seminário, foi isso que depois acabei por decidir ser. E nessa luta, em determinada circunstância da nossa vida, a Isabel e eu, as nossas 3 meninas, íamos em viagem de férias para a zona que hoje se chama Namíbia, naquela altura era sudoeste africano. E ali, como eu gosto de estrada e gosto sempre de mudar o caminho, nunca gosto de usar sempre o mesmo caminho, eu disse com a esposa, vamos hoje por um caminho diferente. Fomos por um caminho diferente. As filhas estavam com aquela impaciência na viagem, não é? A gente mal tinha saído e já estavam a perguntar, falta muito? Não é? Quando é que chegamos? Eu quero água, eu quero sorvete, eu quero xixi. E aquelas coisas naturais das crianças. E precisava também meter combustível no carro, e vimos um aviso de que havia uma estação um pouquinho mais à frente, com um restaurante, aquelas coisas todas, naquela estrada. Parámos, e enquanto eu estava a meter o combustível, as filhas com a esposa foram lá, não é, para os lavabos e para o sorvete e para a água e para esticar as pernas, não é? E eu olhei para o outro lado da estrada e tinha um outdoor, não é? Um cartaz enorme, e nesse cartaz estava escrito assim, venha visitar a missão onde Livingstone e Moffat viveram. Aquele lugar chama-se Curumane. Eu não fazia ideia que esta palavra Curumane passasse a vir, através dos anos, a ter muita influência na minha vida, não pela cidade em si, Curumane, mas pela vida de 3 homens que ali viveram. Eu chamo a esses os 3 de Curumane. David Livingstone, quem não conhece, não é? O missionário que uma vez disse uma frase, é a frase que eu guardo sempre no meu coração, e nele, nas suas viagens, não é, através do coração da África, ele fez uma cruz hipotética, não é, virtual, do sul para o norte, de Angola para Moçambique, como que, de alguma forma, estabelecer ali a cruz sobre aquela parte do continente subsaariano. E a frase que ficou, que eu guardo no coração, é: Deus teve somente um filho e ele foi missionário. E isto, vejam bem, somente um, e foi missionário. Agora, todos nós somos filhos. E não é somente isso, somos co-herdeiros com Cristo de tudo quanto Deus preparou para Ele. E as promessas que estavam destinadas ao povo de Israel são nossas, de acordo com o que diz agora Pedro. Porque nós agora que somos o povo eleito, a nação santa, não é? A nação de sacerdotes, somos nós, esses herdeiros. E não é para guardar isso na gaveta, nem meter no bolso. É algo da qual Deus, pela sua graça e misericórdia, nos concedeu e nos entregou essas promessas. E nós temos um destino maravilhoso que não podemos nem sequer imaginar. Quando Paulo passou por lá, não sabemos se é em visão, ele mesmo diz que não sabia se foi no corpo, se fora do corpo, mas que chegou lá e que viu coisas que nem indescritíveis à mente humana, que não podia descrevê-las. Esse é o nosso destino também. Mas, como lhe disse o outro do Curumane, também não vou falar muito sobre ele, que é o David Bosch,
Depois, se quiserem, eu posso dar alguma indicação bibliográfica, se alguém estiver interessado. Mas David Bosch, que escreveu um livro que impactou nestes últimos 20, 30 anos, não é? Aquela ideia de Missio Dei, de que a Igreja não tem missões, a Igreja está metida na missão de Deus. Porque as missões não são nossas, são dele. Este conceito que David Bosch desenvolve é o conceito que transforma uma igreja de igreja missionária em igreja missional. Porque é a igreja da missão de Deus. E que age de forma holística, tocando a vida das pessoas em tudo quanto elas necessitam, e não somente com o chegar da palavra, que é importante, mas a igreja vai com tudo quanto pode, tudo quanto consegue, com todos os seus dons, de uma forma articulada, de uma forma complexa, é verdade. Tem custos, sim, mas o dono é o dono da prata e do ouro. Esse não é o nosso problema. Não há crise de chamada. Há crise de resposta. E essa nós temos que dar. E esse David Bosch, não é a frase que eu guardo para mim, ele disse de uma maneira muito simples: a igreja é peregrina na terra. Hoje somos nós, amanhã são outros. Atrás já estiveram, sei lá quantos. A igreja tem 114 anos, é? É isso? Eu não sei, eu estou a perguntar. A igreja tem 114 anos? Quantas gerações já passaram? A igreja é peregrina. Nós estamos de passagem. Não temos lugar marcado. Não temos lugar estipulado, particular, meu, nosso. Porque nós estamos de passagem. E temos que ter também, como igreja, essa atitude, sabendo que, como diz o texto bíblico, aproveitar o kairós da nossa vida, que eu tenho que remir a oportunidade, a ocasião que Deus me dá, porque os dias são maus. Se eu não remir isso, serei relapso. E não temo a Deus, nem aquilo que Ele possa fazer na minha vida, multiplicando, fazendo crescer em mim mesmo e à minha volta o impacto que o reino causa pela palavra, pela oração, pelo testemunho e pelo serviço. Esse terceiro homem, ele nasceu na Escócia, lá num lugar chamado Blantyre. Pobre. E quando nós dizemos pobre, era pobre, a ponto de, às vezes, passar fome, não ter condições sequer para comer. Ele, desde criança, teve que trabalhar. Hoje nós falamos da impossibilidade do trabalho escravo de crianças. Se olharmos para trás com a nossa mentalidade de hoje, nós dizíamos que sociedade malvada que era aquela, não é, que obrigava crianças de 12 anos a trabalhar. Eu lembro que o meu pai foi para a tropa com 12 anos. Hoje é impossível, mas naquele tempo foi como grumete. Talvez alguns dos mais velhos se lembrem dessa categoria militar. Porque não teve opção. Como este, não é? Robert Moffat não teve opção. Ele foi trabalhar para várias coisas, inclusive como jardineiro. Aprendeu algumas coisas e trabalhou como jardineiro, como criança. Trabalhou para um homem que tinha algumas posses e algumas condições, e diz a história dele que muitas vezes ele só recebia de manhã uma magra refeição que mal lhe dava para o resto do dia. Faz-me lembrar, por exemplo, no caso de Moçambique, não é? Os estudantes universitários, quando no tempo em que nós lá morávamos, que passavam lá perto da nossa casa, a caminho da universidade, que ficava um pouquinho mais abaixo, que eram estudantes universitários, eles passavam na padaria, compravam um pão, aquele pão que tem dois biquinhos, eu não sei qual é o nome aqui, não é? Assim deste tamanho, aquilo custava 5 meticais, já nem sei quanto é que isso vale em euros, não é? Mas esse pão, eles cortavam aquilo, abriam assim ao meio, tinham umas senhoras ali que fritavam umas bagias, que é uma espécie de um frito, um sonho, mas salgado, não doce, não é? É bastante engordurado. Eles abriam aquele pão e punham 2 ou 3 bagias, que eram aqueles que podiam comprar, amassavam aquele pão, apertavam para aquela gordurinha toda ali entrar,
comprava uma Coca-Cola, porque a Coca-Cola é mais barata que uma garrafa de água, por incrível que pareça. É o produto mais barato que existe lá, é uma Coca-Cola, por isso. Porquê? Porque ali a Coca-Cola pegou a filosofia dos crentes da América, que era uma Bíblia em cada mão de cada pessoa, mas a Coca-Cola pôs uma Coca-Cola em cada mão de cada pessoa. E eles comiam aquele pão e bebiam Coca-Cola em cima. O que é que acontecia ao pão? E era a refeição para o dia inteiro. E este Robert Moffat não tinha Coca-Cola, nem tinha o pão. Era um chá com alguma coisa mais, provavelmente uma batata cozida que era dada, não é? Naquele tempo, lá, 1800 e qualquer coisa. E Robert Moffat, ele vai depois envolver-se em várias coisas, chegou a ser também grumete num navio, embarcou e andou no navio durante um tempo. Eu não consegui descobrir quanto tempo, também não interessa. O que é certo é quando ele volta, e um dia vai a passear e vê um cartaz, creio que eu, ao lado de uma ponte, por aquilo que eu me lembro, um cartaz com a data já vencida. Quer dizer, era um cartaz de uma coisa que já tinha acontecido. E naquele cartaz dizia assim: venha ouvir conferência missionária tal, 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 tal. Vocês acreditam? Eu acho que sim. Que ele se converteu e se entregou ao seu trabalho missionário por causa de um cartaz com a data já vencida? Aquilo impressionou-o. Aquilo falou com ele. A mãe dele contava, quando eles eram crianças e pequeninos, contava as histórias dos irmãos moravianos que tinham ido para a Groenlândia, que tinham ido lá para o Oriente, não é? Inclusive para o Sul da América. Mas aquilo eram histórias que a mãe contava. Quer dizer, aquilo entrava por um lado e saía pelo outro, porque criança quer brincadeira. E ele não gostava também de estudar. Mais tarde teve que fazê-lo. O que é certo, quando ele vê aquele cartaz, as coisas se encaixam na sua vida. Ele passa a entender que era pecador. Mas também logo com a convicção: quero ser missionário. Preparou-se minimamente, com poucas condições, sem recurso nenhum, oferece-se à Sociedade Missionária de Londres, não é? Naquela altura, a Sociedade Missionária de Londres estava numa explosão de envio de pessoas para vários lugares, não é? Então, aceitam-no mesmo sem ter os estudos completos, mesmo sem ter um grau de pastor, mesmo sem... Estão a entender o que eu quero dizer? Uma pessoa que somente tinha no seu coração uma chamada. E o desejo de cumprir essa chamada. Eu quero ser missionário na África. E foi. E foi enviado. Foi despejado lá bem no sul, na cidade do Cabo. Mas ele disse assim: eu não quero ficar com os colonos brancos. Eu quero ir para o lugar onde nunca alguém ouviu falar de Jesus Cristo. E foi andando, não sabemos como, foi subindo. Não há muitos relatos dessa viagem. O que é certo é que ele chega algumas centenas, se não quase 1 milhar de quilómetros acima ao norte, na zona da Namaqualand, junto ao deserto do Kalahari, onde está Curumane. Ele chega ali e coisas incríveis acontecem na vida dele. A história é longa, por isso eu não vou dizê-la toda, mas como eu disse, eu posso depois vos dar a referência se vocês quiserem ler a história toda. Resumindo, tornou-se um especialista em confrontar pessoas que não conheciam nada de Jesus Cristo, pessoas cuja vida tribal era somente lutar contra a tribo que estava ao lado, ou indo para cima, ou indo para baixo, ou acabar com tudo quanto existia, roubar tudo quanto podiam, acabando com as cabanas, com as palhotas, com tudo, e matando, levando alguns para serem escravos, e era aquela realidade ali. Ele consegue falar com os chefes, consegue lhes falar de Jesus Cristo. Um deles
não é? Que vinha com os seus guerreiros, todos descendo para atacar ali a zona de Curumã, onde ele já estava instalado e a trabalhar com aquelas pessoas. Ele regimenta várias pessoas dali da zona, arranja armamento de alguma forma ou outra, e montado num cavalo, ele vai confrontar aquelas milhares de guerreiros que desciam. Fazendo a história longa, de novo uma história curta. Ele consegue que esse ataque não fosse levado a efeito. E desses grandes chefes, que era o terror durante 20 anos dos colonos europeus que existiam naquela zona, que tentavam chegar mais para cima e não conseguiam, era um Hottentot chamado Afrikaner, com capa. Lendas, histórias deles terríveis. Toda a gente tinha medo dele. Ele consegue chegar ao pé dele e falar com ele. A ponto daquele homem, não é, sentar-se ao lado dele, encostar a sua cabeça no seu ombro e chamá-lo Tatana, Pai, e ouvi-lo falar de Jesus Cristo. Ele conseguiu vencer barreiras que exércitos, polícia, armamentos não conseguiram. Tudo com amor, com a graça e com a misericórdia de Deus, que ele sabia reproduzir na vida, no contacto que tinha com aquelas pessoas. Meus irmãos, nós não precisamos de tirar um doutorado em missões. Seria interessante, claro, para quem tem esse desafio académico. Nós não precisamos tirar o curso do seminário completo, ainda que possa ser importante e necessário, dependendo do tipo de ministério que vai ser feito. O que nós precisamos é ter a convicção plena que temos um Deus que diz coisas como está aqui neste salmo. Anunciei a sua glória, não é? Diz o verso 3, entre as nações, não é? E cantai as suas maravilhas entre todos os povos. Maravilhas que acontecem connosco, bênçãos que nós temos. Porque as bênçãos e as maravilhas que nós temos, elas não são somente para nosso usufruto, nem para bandeiras triunfalistas, como reivindicações e coisas no género que se fazem em relação a Deus, mas são experiências de mudança concretas que nós precisamos transmitir às outras pessoas em mudanças significativas na vida dessas pessoas. Por isso, nós podemos cantar ao Senhor e bendizer o seu nome, dia após dia, proclamar a sua salvação. E diz mais assim, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força. Sabem que uma das coisas que de certeza entristeceu Deus, porque Deus agiu, lembram-se da Torre de Babel? Por que Deus acabou com eles? Qual foi a razão? Qual foi? Diz? Porque em vez de louvarem o nome do Senhor, exaltarem o nome de Deus, e como Deus disse, não é? Que eles se espalhassem e ocupassem a terra, que crescessem, multiplicassem, disse, não, vamos ficar aqui, vamos fazer um nome para nós próprios. Nós não temos que fazer nome para nós próprios. Nós não temos que nos exaltar. Porque o exaltado já existe. Nós não temos que tornar senhores, nem déspotas, nem títeres, nem ditadores. Porque isso é dos pecados, talvez o maior em termos da humanidade, porque nós estamos em serviço àquilo que nos cerca. Então, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força. Sim, é a força dele, é a glória dele, não é a glória dos homens, não é a força dos homens. E continua, que essa glória é devida ao seu nome. Nós não ligamos muito para esta teologia do nome. Mas nas Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, todos os nomes têm um significado, todos os nomes têm uma importância. A nossa primeira filha, nós pusemos o nome Eunice. Não foi por acaso. Porque Eunice vem do grego Eunicum. E quer dizer boa vitória. Era a primeira filha. Não é? A segunda, quando nasceu, tinha assim cara de joelho. Coitada. Depois tornou-se a mais bonita. Então pusemos o nome de Ana, Haná, no hebraico, quer dizer agraciada.
Depois veio a caçulinha, Raquel, Rael, no hebraico quer dizer ovelhinha de Deus. Todos os nomes têm significado e o nome de Deus tem significado. Yahvé, eu fui, eu sou, eu serei. Eu sou o que sou. Este é o nosso Deus, este é o seu nome. E este é o nome que tem que ser glorificado e que tem que ser honrado. E é na majestade desse nome que as coisas são feitas. É verdade que nós oramos, não é, a Deus em nome de Jesus Cristo, por indicação e ordem direta, mas nós sabemos perfeitamente que a exaltação tem a ver com Deus trino e essa exaltação tem que ser desenvolvida por nós. E diz assim tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, se tu fazes isto, traz a oferta e entra nos seus átrios. Não é o contrário. Não é o contrário. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Cá está, missões. Aqui, se repararem depois em casa, vão verificar povos, famílias da terra, não é? Pessoas, etc., constantemente sendo mencionados de ponta a ponta neste salmo. Então, verso 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. E o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, como igreja, como indivíduos desta comunidade, nós temos que saber tributar a Deus a honra e a glória que lhe são devidas. Exaltar o seu nome, proclamar o seu nome, manifestar o seu nome no meio e tremer diante dele. Tremer é no sentido de não é veneração, nem é respeito, não são talvez as ideias mais corretas. Este tremer mesmo é saber que nosso Deus é um Deus justo e de verdade e que atribui de acordo com aquilo que eu faço. Eu não sei como é que aqui no Porto se diz, os preguiçosos, mas eu lembro que o meu pai dizia sornas. Nós não podemos ser sornas no reino de Deus. Não sei se usam essa expressão cá. Preguiçosos, madraços. Há muitas palavras para dizer a mesma coisa, mas nós não podemos ser pessoas ineficazes, improdutivas. Moffat tem uma frase fantástica, que eu guardo também dele, e dizia assim: o cristianismo não pode ser o empurrão inicial seguido de inércia crónica. O cristianismo não pode ser um empurrão inicial seguido de inércia crónica, porque o cristianismo é vida, é dinamismo, é compromisso, é ação, é proatividade e atividade, é serviço, é prestação de serviço. E termino com duas palavras africanas que traduzem tudo isto. Uma é simonie, a outra é Ubuntu. Alguns conhecem o Ubuntu da informática, da Linux, não é? Mas simonie é como todo africano se cumprimenta, quando ele aperta a sua mão, faz assim, dá aquele gestinho com o dedo e depois dá-lhe um outro aperto, não é? E diz: estamos juntos. Estamos juntos. Somos corpo. Nós somos comunidade, família. Nós somos irmãos. E Jesus Cristo disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Não temos que andar a discutir entre nós autoridade e poder e mando e dissensões e discórdias, como lá Paulo critica em Coríntios. Não, porque todos somos uma só família, um só corpo, uma só unidade, com uma só cabeça que é Cristo. Simonie. Ubuntu. Traz responsabilidades. Eu sou porque tu és. A minha vida não tem sentido se tu não existires. A minha vida não serve para nada se eu não atender à tua necessidade. A minha vida não faz qualquer sentido existir se não for para servir quem esteja à minha volta. Deus nos ajude a termos um compromisso missionário e missional com o reino de Deus, na sua missão, deixar-nos levar pelo Espírito Santo, porque há imensas coisas que nós podemos fazer, por mais pequeninas que elas sejam. Lembram-se que falámos aqui, cantámos há bocado?
como Moffat fez. Ele fez algumas coisas fantásticas que o transformaram como apóstolo da África. Traduziu a primeira Bíblia em Bechuana, que é a língua daquela zona, do ramo dos Tsuas. Ele traduziu a primeira Bíblia. Nunca tinha feito uma universidade, nunca tinha estudado o hebraico, nunca tinha estudado o grego. Autodidata, ele fez e escreveu uma gramática, aprendeu a língua e escreveu. E traduziu. E mandou vir uma impressora pesadíssima, em ferro fundido, da Inglaterra, foi buscá-lo ao cabo, em carroças, Boers, carregou aquilo até lá acima, a Namaqualand, e imprimiu a Bíblia. Essa impressora ainda está lá no Museu Missionário, porque ela ainda funciona para imprimir os folhetos para os turistas. Veja lá, desde 1800 e tal até hoje. Alguma coisa especial? Não interessa o tamanho? Não interessa o custo? Não interessa a dimensão? Não interessa se é algo grande, se é algo pequenino? Porque aquilo que a gente faz, um destes pequeninos, ao nosso Deus o fazemos. E a importância que as Escrituras têm para nós é o facto de elas serem vivas e dinâmicas e que não voltam vazias. Não tem nada a ver com o teu caráter, com a tua capacidade, não tem nada a ver com o teu poder histriónico ou homilético ou de oratória. Não tem nada a ver com isso, porque ela é que tem o poder. Nós só temos que proclamá-la e levá-la à frente. E verão as diferenças que isso faz em quem está à nossa volta. Amém.